Branca de Kostovsky, segunda parte. Enquanto cruzava o negligente gramado de sua casa, esbarrou no velho Michal, com o rosto convulsionado pelo pânico. "Oh, meu senhor, meu amo!" exclamou o servo. "Que coisa horrível! Aconteceu algo a Katrina?" gritou o pai, sentindo um súbito arroubo de terror no coração. Não, a pequena está a salvo graças à Santa Virgem e a Santo Alexandre de Nevsky", respondeu Michal. "Mas, ó senhor, a pobre Marta, a filha do vaqueiro." "Que houve com a vadia?" quis saber o amo, com rispidez, pois agora que o temor por sua filha tinha passado, não tinha a mínima simpatia a dispensar para uma serva qualquer. "Contei ao senhor que Cosma estava morrendo", respondeu Michal. "Pois bem, Marta atravessou o pântano hoje à tarde em busca do padre, mas não voltou para cá." "O que a impediu?" perguntou o amo. "Um dos vizinhos, que fora ver como Cosma ia passando, encontrou o coitado morto. Sua face estava terrivelmente contorcida e metade de seu corpo estava fora do leito, como se ele tivesse tentado alcançar a porta. O homem correu à aldeia para dar o alarme e, quando os outros o acompanharam à cabana do vaqueiro, encontraram o corpo de Marta entre os arbustos do pântano." "Seu corpo? Ela estava morta?" indagou Polsergevich. "Morta, meu amo, morta por lobos", respondeu o velho. "Ah, meu senhor, coisa horrível. Seu peito foi dilacerado, o coração arrancado e comido, pois não a encontraram em lugar nenhum." O amo ficou pasmo, pois lembrou da horrível mutilação do corpo de Ivanovitch, o guarda-caças. "E isso não é tudo, amo", prosseguiu o velho. "Numa moita perto dela havia esse tufo de pelos brancos e, enquanto falava, retirou do bolso um pedaço de papel onde havia algo embrulhado, estendendo ao patrão. Polsergevich reconheceu o pelo idêntico ao do tufo que havia encontrado no arbusto ao lado da cruz de pedra. Sem atentar no ar surpreso de seu amo, Michal continuou: "Com certeza, o senhor vai mandar homens e cães à caça dessa terrível criatura, ou melhor ainda, mandar também o padre com água benta, pois duvido que o monstro seja coisa deste mundo." Polsergevich estremeceu e, depois de uma breve pausa, contou ao servo sobre o trágico fim de Ivanovitch. O velho escutou apavorado, persignando-se e evocando a Santa Virgem e vários santos o tempo todo, mas seu amo não lhe deu ouvidos por muito tempo. Ordenou que abrisse uma garrafa de conhaque e sentou-se para bebê-la silenciosamente enquanto a noite caía. No dia seguinte, novo horror aguardava os habitantes de Kostovsky. Um velho camponês, rematado beberrão conhecido de todos, havia deixado a venda anunciando a intenção de voltar para casa. Foi encontrado morto num trecho da estrada 2 horas mais tarde, mutilado pavorosamente, com o mesmo orifício aberto do lado esquerdo do peito, por onde seu coração fora arrancado. 3 vezes ao longo daquela semana, a terrível tragédia se repetiu. Uma criancinha, um homem feito e uma velha foram encontrados com as horríveis marcas de mutilação em seu corpo. Em todos os casos, o mesmo tufo de pelos brancos foi encontrado ao lado das vítimas. Seguiu-se o pânico e uma multidão furiosa de servos cercou a casa de Kostovsky, clamando pelo amo, a quem pediam proteção contra o monstro que os assediava, e apontando medidas a serem tomadas. Polsergevich sentiu um estranho desânimo que a impediu de adotar qualquer medida efetiva. Um certo sentimento inesperado o induziu a permanecer quieto, mas o servo russo, ao padecer de um supersticioso acesso de terror, é uma criatura perigosa, de modo que, apesar da relutância, o senhor de Kostovsky deu instruções para uma completa busca pela propriedade, incluindo uma verdadeira batida na floresta de coníferas. Aos primeiros raios de sol da manhã seguinte, o exército de caçadores, recrutado pelo velho Michal, estava a postos,
formando uma estranha e grotesca legião, armada com trabucos, chuços e foices que pendiam da ponta de cabos compridos como lanças. Com a espingarda de cano duplo e um afiado facão de caça no cinturão, Polcergevich ia à frente dos servos, acompanhado de seus 2 cães de caça, Troska e Bransko, já mencionados. Todo canto e recanto ao redor da floresta fora vasculhado. Por menor que fosse, nenhuma moita deixou de ser esquadrinhada. Nada, porém, foi encontrado. Afinal, formou-se um círculo ao redor da mata e, com gritos, buzinaços e panelaços, a turba de servos abriu caminho entre os pinheiros. Apavorados, os pássaros bateram as asas e fugiram por entre os galhos. Lebres e coelhos, arrancados de seus esconderijos abaixo da terra, correram o mais que podiam, apavorados. Eventualmente, até um veado ou um javali atravessou a linha dos batedores, mas nenhum sinal de lobos foi avistado. O círculo se fechou mais e mais, quando um grito e depois um confuso rumor de vozes ecoou entre as árvores. Todos acorreram naquela direção, onde se descobriu um jovem ferido, banhado em sangue, mas ainda vivo. Um gole de vodka lhe foi despejado na garganta e o rapaz conseguiu contar que uma loba branca saltara sobre ele, derrubando-o no chão e tentara abrir-lhe o peito com suas garras. Teria certamente sido morto, não tivesse o animal fugido com o susto da aproximação dos caçadores. A fera correu para aquele lado, disse o moribundo, que desvaneceu novamente em seguida. Mal suas palavras foram transmitidas a todos e uma dezena de propostas foram feitas. "Vamos incendiar a floresta", exclamou um camponês. "Vamos derrubar as árvores", disse um outro. "Vamos invadi-la e matar a loba", gritou um terceiro. Obteve maioria a primeira proposta e uma centena de mãos coletou folhas e galhos secos. No momento em que um fósforo foi aceso, porém, uma leve e doce voz pareceu brotar de dentro da mata. "Não acendam fogo já, senhores. Deem-me tempo para sair daqui. Já não me basta quase ter morrido de medo com a proximidade dessa horrível criatura?" Todos olharam espantados para o interior do bosque. Polcergevich sentiu um estranho calafrio percorrer seu peito ao escutar essa voz que lhe pareceu especialmente doce e musical. Uma luz reluziu no matagal e então, como uma aparição, quem falou deixou o refúgio, para a surpresa de todos. Os arbustos se abriram e uma bela mulher apareceu diante deles, enrolada num manto de peles branco com um formoso chapéu de viagem de veludo verde sobre a cabeça. Era surpreendentemente bela, com longos cabelos ruivos que escorriam desordenadamente sobre seus ombros. "Meu bom senhor", ela se dirigiu a Polcergevich com um certo tom de voz inegavelmente aristocrático. "O senhor é o amo aqui?" Automaticamente, o senhor de Kostovshin se curvou diante dela e retirou o chapéu. "Sou Polcergevich", disse, "e essas matas são minha propriedade. Um lobo feroz é responsável por uma série de devastações entre meu povo e nós estamos tentando caçá-lo. Um rapaz que ele acabou de ferir o viu entrando no matagal de onde você acabou de sair." "Sei", disse a dama, derramando o olhar azul claro no rosto do interlocutor. "Essa fera horrorosa passou por mim como um raio e mergulhou num grande buraco no centro do matagal. Era uma enorme loba branca e eu quase morri de medo que me devorasse." "Homens", gritou Paul, "peguem as pás e as enxadas e cavem o esconderijo do monstro, pois chegou o fim da linha para ele. Madame, não sei que acaso a conduziu a essa solidão selvagem, mas a hospitalidade de Kostovshin está a seu dispor. Com sua permissão, hei de conduzi-la para minha casa.
tão logo esse flagelo tenha sido eliminado. O cavalheiro ofereceu-lhe a mão, um vestígio de sua antiga cortesia, mas interrompeu-se com uma expressão de horror na face. "Sangue!" exclamou. "Sangue! Sua mão está manchada de sangue!" A dama empalideceu, mas logo recobrou a cor. Com um meio sorriso, declarou: "A criatura estava toda coberta de sangue. Acredito ter passado minha mão nos arbustos pelos quais ela andou, quando tentei me afastar dela para escapar de uma morte terrível." Havia um tom de dissimulada malícia em sua voz, mas Paul baixou os olhos diante do brilho de seu olhar azul claro. Enquanto isso, apressados pela intensidade de seu medo, os servos já tinham as pás e enxadas à mão. O buraco foi rapidamente alargado, mas, quando se atingiu uma profundidade de 8 pés, viu-se que terminava numa toca onde mal se abrigaria um coelho, quanto mais uma loba daquele tamanho. Também não havia um tufo sequer dos pelos brancos que foram achados ao lado dos corpos das vítimas, nem um forte odor característico que indica a presença de animais em qualquer lugar. Os supersticiosos camponeses se benzeram e deixaram o local com o pior dos ânimos. O misterioso desaparecimento do monstro que cometera as terríveis atrocidades congelara o coração dos aldeões ignorantes que, indiferentes aos gritos de seu amo, deixaram a floresta, sobre a qual parecia pairar a sombra de uma catástrofe. "Perdoe a ignorância desses imbecis, madame", disse Polsergevich, quando se viu só com a dama, "e permita-me acompanhá-la à minha humilde residência, pois a senhorita deve estar precisando de descanso, de alimentos e de..." Aqui ele se interrompeu abruptamente. Com o mesmo sorriso equívoco nos lábios, a dama lhe respondeu: "E você deve estar morrendo de curiosidade em saber como eu pude aparecer tão subitamente em sua floresta. Você diz ser o senhor de Kostovsky, então deve ser Polsergevich, que bem deve saber como o czar de nossa Santa Rússia determina o destino de seus súditos." "Você me conhece, então?" exclamou o homem, surpreso. "Sim, vivi no estrangeiro, como você, e ouvi frequentemente seu nome. Você não quebrou a banca em Blanksburg? Não tomou Isola Minuti, a bailarina de um bando de rivais? E, numa última demonstração de meus conhecimentos, posso recordar uma certa manhã numa praia arenosa, onde 2 homens se encararam com uma pistola na mão. O mais novo, belo e com cara de menino, com no máximo 22 anos, enquanto o outro... disse Polsergevich, áspero. "Você certamente me conhece, mas quem é você, afinal?" "Apenas uma mulher que um dia pertenceu à alta sociedade e lia os jornais, mas que agora é uma fugitiva procurada." "Fugitiva?" exclamou o outro, espantado. "E quem ousa persegui-la?" A dama aproximou-se dele e sussurrou em seu ouvido: "A polícia." "A polícia?" repetiu Polsergevich, dando um passo atrás. "A polícia?" "Sim, a polícia," ela disse. "Essa raça da qual se diz que nem o próprio czar se sente seguro em seu trono no Palácio de Inverno. Sim, eu tive a imprudência de falar muito abertamente e, bem, você sabe porque uma mulher deve temer cair nas mãos da polícia em nossa Santa Rússia. Para proteger minha honra, fugi acompanhada de uma serva fiel. Parti com o intuito de chegar à fronteira, mas a poucas léguas daqui fomos paradas por um destacamento da cavalaria. Minha criada teve a imprudência de resistir e foi morta com um tiro. Apavorada, eu consegui me enfiar na floresta, onde fiquei vagando até ouvir o barulho de seus servos perscrutando as árvores. Pensei que fossem a polícia à minha busca e penetrei no matagal para me esconder. O resto você sabe. E agora, diga-me se você se atreve a dar guarida a uma foragida." "Madame", disse Polsergevich,
com uma reverência, olhando seus belos traços e empolgado com a história que ouvira. Rostopchin está sempre aberta à má fortuna e à beleza. Ah, replicou a dama, com um sorriso em que havia algo de sinistro. Tenho certeza de que a má fortuna bateria em vão à sua porta, não estivesse acompanhada da beleza. No entanto, agradeço e aceito sua hospitalidade, mas se alguma coisa de ruim vier a lhe acontecer, não vá me culpar por isso. Você estará salvo em Rostopchin, respondeu ele. A polícia não vai se meter comigo. Eles sabem que, desde que o czar me confinou aqui, a política já não é de meu interesse e as garrafas de conhaque são o único prazer de minha vida. Pela saúde do czar, exclamou a dama. Terei caído nas mãos de um beberrão? Bem, como estou morta de frio, conceda-me o favor de me conduzir a Rostopchin e de voltarmos logo para sua garrafa favorita. Tomou o braço de Polsergevich enquanto falava, sendo por ele conduzida à sua solitária mansão. Os poucos criados domésticos não se surpreenderam com o aparecimento da dama, pois os outros servos, ao voltarem da floresta, já tinham espalhado a notícia de seu misterioso aparecimento. Além disso, estavam acostumados a não questionar os atos de seu amo. Alexis e Katrina foram levados para a cama, enquanto o patrão e sua convidada se sentaram à mesa para uma refeição improvisada. Não estou com muita fome, disse a dama, brincando com a comida diante dela. Polsergevich reparou com surpresa que ela não levou nenhum alimento à boca, embora tenha enchido e esvaziado algumas taças de champanhe aberto em sua homenagem. Já entendi, disse ele, e não me surpreende, pois a comida aqui não é aquela a qual você e eu estamos acostumados. Não se preocupe, está tudo bem, disse a dama, indiferente. E agora, se é que você tem uma governanta por aqui, mande-a me mostrar o meu quarto, pois estou morta de sono. Polsergevich tocou uma sineta que estava na mesa, ao lado dele, e a visitante se levantou, dirigindo-se, depois de um breve boa noite, para a porta, em cujo limiar o velho Michel apareceu de súbito. O criado retrocedeu para evitar um encontrão e seus dedos procuraram um crucifixo que lhe pendia no pescoço, com cuja proteção ele contava para mantê-lo a salvo dos poderes das trevas. Santa Virgem! Exclamou. Valei-me, São Ladislau! Onde eu vi essa mulher antes? A dama pouco se importou com o evidente terror do velho e avançou em direção ao corredor, onde seus passos ecoaram. O servo timidamente se aproximou de seu amo, o qual, após um gole de conhaque, aproximara sua poltrona da lareira, contemplando o fogo. Senhor, disse Michal, arriscando tocar o ombro de seu amo. Foi essa mulher que o senhor encontrou na floresta? Sim, disse Polsergevich com um sorriso nos lábios. Ela é linda, não é? Linda? Retrucou Michal, benzendo-se. Ela pode ser linda, mas é uma beleza do demônio. Onde eu a vi antes? Onde eu vi esses dentes brilhantes e esse olhar gelado? Ela não se parece ninguém da região e eu nunca saí de Rostopchin em minha vida. Tenho certeza absoluta. Ah, já sei. Essa mulher é a cara... Ora, seu idiota! Interrompeu o amo, furioso. Deixe-me ouvi-lo dizer bobagens de novo e eu mando fritá-lo vivo. A moça nasceu em berço de ouro e é de boa família. Cuidado para não ofendê-la. Ouça minhas ordens. Quero que ela seja tratada com o maior respeito em sua estadia aqui. Diga isso a todos os criados. Atenção! Não quero mais ouvir histórias de visões de sua cabeça oca sobre lobos no pântano. Acima de tudo, não quero saber de você assustando minha Katrina com essas bobagens. O velho fez uma reverência submissa e, depois de uma breve pausa, acrescentou: O rapaz que foi ferido na caçada hoje morreu, senhor. Antes ele do que eu, disse o amo. Para quem a morte de um servo
não tinha a mínima importância. Mas escute aqui, Michal. Se aparecer alguém fazendo perguntas sobre essa dama, ninguém aqui a viu ou ouviu falar da existência dela. Como Vossa Excelência quiser, disse o velho e, percebendo que o senhor não lhe dava mais atenção, deixou a sala, benzendo-se a cada passo que dava. Tarde da noite, Paul Sergeyevich ainda pensava nos acontecimentos do dia. Tinha dito a Michal que a convidada era de boa família, mas, de fato, nada sabia dela além do que ela mesma lhe dissera. Na verdade, nem sei seu nome, murmurou consigo, mas, de uma maneira ou de outra, parece que uma nova página de minha vida está se abrindo para mim. Posso ter sido precipitado em trazê-la para cá, mas eu a quero aqui. E se ela falar em ir embora, sempre posso lembrá-la de que há polícia nas vizinhanças. Como era de seu costume, Paul Sergeyevich fumou vários cigarros e bebeu muitos copos de conhaque. Um criado repousa a lenha que queimava na lareira e, depois de algum tempo, o senhor de Kostovsky caiu num sono pesado em sua poltrona. Foi despertado na manhã seguinte por um leve toque em seu ombro. Olhando ao redor, viu a dama da floresta de pé à sua frente. É muito gentil de sua parte já estar de pé na sala à minha espera, ela disse, com seu usual sorriso de troça. Ou, a julgar pelas pontas de cigarro e a garrafa de conhaque vazio, talvez você nem tenha se deitado. Paul Sergeyevich resmungou palavras incompreensíveis e, tocando furiosamente a sineta, ordenou a um criado que limpasse os restos da noite e pusesse à mesa do café da manhã. Escusando-se, saiu para fazer a toilette, retornando meia hora depois com uma nova aparência. Quando se sentaram para o de jejum, pelo qual manifestou a mesma indiferença que pelo jantar na noite anterior, a dama disse: "Acredito que você queira saber como me chamo e quem sou. Meu nome é Ravina, mas quanto ao sobrenome e à minha família, talvez seja melhor você se manter ignorante. É uma questão de política, meu caro, uma mera questão de política. Veja só, deixo julgar pelas minhas maneiras e pela minha aparência, e sou de estirpe suficiente boa para ser hóspede em sua casa." "Com certeza," Paul Sergeyevich a interrompeu, completamente deslumbrado pelos encantos de sua convidada. "E ninguém melhor do que eu para avaliar o que tenho à minha frente." "Não sei não," replicou Ravina, "pois imagino que a companhia que você está acostumado a obter não seja do tipo mais seleto." "Talvez, mas," disse o homem, tomando-lhe a mão e levando aos lábios. Ao fazê-lo, porém, sentiu um calafrio, pois os dedos da dama eram mortalmente frios. "Não seja bobo," disse Ravina, puxando a mão, depois de tê-la deixado uns instantes sobre os dedos de Paul. "Mas você não escuta? Há alguém se aproximando." Enquanto falava, ouviu-se no corredor o som de passos. A porta se abriu bruscamente. Era Katrina, que entrou na sala, seguida pelo irmão Alexis. "São seus filhos?" perguntou Ravina, quando Sergeyevich tomou a menina nos braços e a acomodou em seu colo, enquanto o menino se mantinha a alguns passos da porta, fixando os olhos espantados na mulher desconhecida, cuja presença ali lhe parecia inexplicável. "Venha cá, meu menino," prosseguiu ela. "Suponho que você seja o herdeiro de Kostovsky, embora não seja muito parecido com o seu pai." "Ele saiu a mãe," disse Paul com indiferença, voltando-se para a filha. "E como vai a minha querida Katrina?" "Muito bem, papai," disse a menina, "mas cadê a pele de lobo que o senhor me prometeu?" Alex deu alguns passos em direção à dama, ouvindo com grande atenção tudo o que ela dizia. "Lobos brancos são difíceis de matar?" ele perguntou.
Parece que sim, meu pequeno, respondeu a dama, pois seu pai e todos os servos de Rostopchin não conseguiram fazê-lo. Eu tenho uma arma e o velho Michal me ensinou a atirar. Se esse lobo aparecer na minha frente, eu acabo com ele, disse Alexei com firmeza. Que menino corajoso, disse Ravina entre risos. E agora você não quer sentar no meu colo? Adoro meninos corajosos. Mas eu não gosto de você, disse Alexis, depois de pensar um pouco, pois o velho Michal diz que o pai interveio aos gritos. Vá já para o quarto, seu insolente. Você passa muito tempo com o velho Michal e os outros servos e está pegando os maus hábitos deles. Duas pequenas lágrimas rolaram pelas faces do menino que, em obediência ao pai, se virou e deixou a sala, enquanto Ravina lançava atrás dele um estranho olhar de desgosto. Mal a porta se fechou, porém, a bela dama se voltou para Katrina. Bem, talvez você não seja tão mal educada comigo quanto seu irmão. Vem aqui, disse estendendo os braços. Sem hesitar, a menina a abraçou, mergulhando o rosto em seus cabelos longos e sedosos. Linda, linda dama, a menina murmurou. Você é muito linda. Como você pode ver, sua filha simpatizou comigo, observou Ravina para o dono da casa. Ela puxou ao pai, que sempre teve bom gosto, respondeu Polsergevich satisfeito. Mas tome cuidado, madame, ou ela vai arrancar o seu colar. A criança, de fato, segurava uma joia brilhante ao redor do pescoço da dama, inspecionando as contas de que era formada. Bela joia, disse Paul, afastando a filha e examinando o colar com os dedos. Realmente trata-se de uma corrente muito bela, formada do que pareciam ser pequenos chifres de ouro, dos quais pendia uma serpente do mesmo metal. Ora, são garras, disse o homem, olhando mais atentamente para as peças. Sim, garras de lobo, respondeu Ravina, que afastou a menina e ajeitou o colar em seu pescoço. É uma relíquia de família que uso sempre. Katrina quase começou a chorar quando lhe tiraram o colar da mão, mas Ravina, com a voz doce, soube mantê-la de bom humor. Você realmente sabe como lidar com minha filha, disse Polsergevich com um sorriso radiante. Você conquistou o coração dela. Ainda não. Mas quem sabe mais para frente, disse a mulher com o seu estranho sorriso, apertando a menina contra o peito e lançando para o homem um olhar que o fez sentir uma desconhecida emoção. No entanto, a menina, cansada da nova companhia, escorregou de seu colo e deixou a sala em busca do irmão. Paul e Ravina ficaram calados por alguns instantes, mas ela logo rompeu o silêncio. Tudo o que me resta agora é confiar em sua hospitalidade e pedir-lhe que me dê cobertura e ajuda para chegar a uma cidade onde eu encontre meios de ir embora da Rússia. A mais próxima é Vitrotsky, acredito. Mas por que você pode querer ir embora daqui? Perguntou o anfitrião, aborrecido. Você está totalmente segura em minha casa, e se apressar em continuar a fuga, é bem provável que seja reconhecida e capturada. Como posso querer ir embora? Perguntou Ravina, levantando e lançando um olhar surpreso sobre seu interlocutor. Como você pode me perguntar isso? De que modo poderia permanecer aqui? Você não pode sair daqui, insistiu o homem, obstinado. Disso tenho certeza. Se deixar Rostopchin, você cairá certamente nas mãos da polícia. Por quê? Porque você vai lhes dizer onde me encontrar? Perguntou Ravina, com uma inflexão irônica na voz. Jamais, garantiu Polsergevich. Talvez não, concordou a mulher. Mas eu não deixo de poder ler pensamentos, às vezes. É mais fácil entendê-los do que as palavras.
Você, por exemplo, está pensando agora, Rostopchin é um bom esconderijo. Afinal, o acaso jogou em minhas mãos uma mulher cuja beleza me agrada. Ela não tem amigos e está fugindo da polícia. Por que não submetê-la aos meus desejos? Não é isso que você está pensando? De modo nenhum, gaguejou o homem, sem graça. Quer dizer, não, você nunca pensou que eu o entendesse tão bem, prosseguiu a mulher, sem meias palavras. Mas você sabe que estou dizendo a verdade. E antes que eu me torne uma moradora de sua casa, devo deixá-la, mesmo que toda a polícia da Rússia esteja à minha caça assim que eu sair por sua porta. Não vá, Ravina, disse Paul Sergeyevich. Mal a mulher esboçou um passo para a saída. Não vou dizer se sua leitura da minha mente está certa ou errada, mas, antes de partir, me escute. Não vou lhe falar como um homem apaixonado, pois, conhecendo o meu passado, você iria da minha cara. Porém, eu peço que mal coloquei os olhos em você e novos sentimentos invadiram meu coração. Não essa coisa morna que a sociedade chama de amor, mas algo como a lava incandescente que aflora a cratera de um vulcão. Não vá, Ravina, não vá, pois se você partir, levará consigo meu coração. Talvez você esteja sendo mais sincero do que pensa, disse a bela mulher, que voltou e se aproximou do senhor de Rostopchin, colocando as mãos em seus ombros e lançando um olhar caloroso. Mesmo assim, você só me dá uma razão egoísta para minha permanência, algo que se refere somente à sua própria satisfação. Diga algo que toque mais diretamente a mim. O contato com a Ravina fez Paul Sergeyevich estremecer. Seus nervos todos vibraram. Tentando manter os olhos nos dela, mas sem conseguir sustentar a intensidade de seu olhar azul claro, ele declarou: "Case-se comigo, Ravina. Seja minha esposa. Você está salva de qualquer perseguição aqui e, se isso não lhe basta, podemos transformar a propriedade em uma fortuna, em dinheiro, e ir embora para qualquer lugar onde você nada terá a temer da polícia russa. Então você é capaz de entregar sua mão a uma mulher cujo nome você desconhece, cujos sentimentos a seu respeito você ignora?" Ela perguntou com seu usual riso zombeteiro. "Que lhe importa o seu nome e família?" Ele replicou, exaltado. "Tenho nome bastante para nós dois. E quanto ao amor, minha paixão logo fará incendiar seu peito, por mais gelado que ele esteja agora." "Deixe-me pensar um pouco", disse Ravina. Ele se jogou numa poltrona e enfiou o rosto entre as mãos, como se mergulhasse numa profunda reflexão. Enquanto isso, Paul Sergeyevich andava para cima e para baixo na sala, como um prisioneiro que aguardava na cela a sentença que lhe trará a vida ou uma morte infame. Afinal, Ravina levantou a cabeça e falou: "Pois bem, pensei seriamente na sua proposta e, sob certas condições, consinto em aceitá-la. De antemão, estou de acordo com o que você quiser", disse Paul, aflito. "Não aceite um acordo às cegas. Escute. Para começar, no momento, não sinto maior inclinação a seu respeito. No entanto, você não me é desagradável. Ficarei aqui por mais um mês, em aposentos especiais que você arrumará para mim. Toda noite você virá visitar-me e, se souber me cativar, pode obter o que deseja. E se eu não cativá-la? Então partirei", disse Ravina. "E se eu não cativá-la? Então partirei", disse Ravina, determinada. "E, nas suas palavras, levarei comigo seu coração. Não são condições muito difíceis", temperou Paul Sergeyevich. "Mas por que não diminuir o tempo de provação? Minhas condições são essas.
insistiu Ravina, firme. Aceita ou não? Não tenho alternativa, respondeu, resignado. Mas lembre-se de que devo vê-la toda a noite. Por 2 horas, disse a mulher, e você deve se esforçar para se tornar o mais agradável possível nesse tempo. Agora, mande os criados providenciarem meus aposentos. Quero acomodar-me neles assim que possível. O homem obedeceu e em 2 horas, 3 quartos estavam prontos para a bela ocupante numa ala afastada da enorme mansão. Os dias se passaram rapidamente, mas Ravina não dava sinais de mudar de ideia. Toda noite, como determinara, ficava 2 horas com Paul Sergevich e se tornava mais sedutora, escutando seus elogios e declarações de amor, sempre com um sorriso frio e irônico nos lábios. Não permitia que o pretendente a visitasse em seu quarto, onde só aceitava, além dos criados, a pequena Katrina, que desenvolveu por ela uma estranha afeição. Alexis, ao contrário, a evitava sempre que possível, de modo que os dois pouco se encontravam. Sergevich, nesse meio tempo, caminhava pela mansão e pela vila, cujos habitantes haviam se recobrado do pânico, à medida que a loba branca, aparentemente, tinha desistido de seus ataques aos camponeses desavisados. Um dia, quando as sombras da noite se aproximavam e o senhor de Kostovshin voltava à mansão depois de seu passeio costumeiro, preparando-se para a visita a Ravina, uma mão lhe passou levemente sobre o ombro. Ele se voltou e viu o velho Michal atrás de si. O rosto do criado estava lívido, seus olhos brilhavam de terror e suas mãos se abriam e fechavam num gesto compulsivo. Senhor, ouça-me, pois tenho terríveis notícias.